Título 3 das medidas de proteção, capítulo 1, das disposições gerais, artigo 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, 1 por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, 2 por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, 3 em razão de sua condição pessoal. Capítulo 2 das medidas específicas de proteção, artigo 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 1 encaminhamento à família ao curador, mediante termo de responsabilidade. 2 orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3 requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 4 inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 5 abrigo em entidade. 5 abrigo em entidade. 6 abrigo temporário. Título 4 da Política de Atendimento ao Idoso, capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. 1. Políticas sociais básicas, previstas na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. 2. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas. 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa. Capítulo 2 das entidades de atendimento ao idoso, artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a Lei nº 8.842, de 1994. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos: 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. 3. Estar regularmente constituída. 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios: 1. Preservação dos vínculos familiares. 2. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 3. Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. 4. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo. 5. Observância dos direitos e garantias das pessoas idosas. 6. Preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Artigo 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 1. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso. 2. Observar os direitos e as garantias de que são titulares as pessoas idosas. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. 5. Oferecer atendimento personalizado. 6. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares. 7. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. 8. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade da pessoa idosa. 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. 11. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda a ocorrência de pessoa idosa com doenças infectocontagiosas. 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei. 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas. 15. Manter arquivo de anotações no qual constem data e circunstâncias do atendimento, nome da pessoa idosa, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. 16. Comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita. Capítulo 3 da Fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa
idosa serão fiscalizadas pelos conselhos da pessoa idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7 da Lei nº 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. 1. As entidades governamentais, alínea A, advertência, alínea B, afastamento provisório de seus dirigentes, alínea C, afastamento definitivo de seus dirigentes, alínea D, fechamento de unidade ou interdição de programa. 2. As entidades não governamentais, alínea A, advertência, alínea B, multa, alínea C, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, alínea D, interdição de unidade ou suspensão de programa, alínea E, proibição de atendimento a pessoas idosas habendo interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos às pessoas idosas abrigadas ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a pessoas idosas habendo interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a pessoa idosa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade.